Um dia estava desempregado em São Paulo, fui passear na rodoviária e encontrei o meu antigo patrão lá da minha cidade de Itápolis. Ele estava tomando um ônibus para ir para a cidade. E aí ele me viu, perguntou o que eu estava fazendo em São Paulo. Eu falei, estou desempregado. Ele falou, olha, eu consegui passar num concurso no cartório em Sorocaba. Gostaria de trabalhar lá comigo? Eu, desempregado em São Paulo, vim para cá. Cheguei em Sorocaba no dia 4 de dezembro de 1974. Estou aqui até hoje. Vejo o meu antigo tabelião, Hugo Pires, como um herói. Saí de uma cidadezinha pequenininha, como era Itápolis, e vir montar um cartório em Sorocaba sem conhecer nenhuma pessoa em Sorocaba. Inicialmente foi a concorrência com os cartórios tradicionais de Sorocaba, né? O primeiro e o segundo eram cartórios tradicionais e nós tínhamos muita dificuldade de angariar clientes, justamente porque todo mundo está acostumado a fazer serviço com eles. Mas aos poucos, né? Mesmo quando foi instalado o terceiro foi assumido por um escrevente que era do segundo. Então nós ficamos como estranho no ninho esse tempo todo. E na sequência, que inventários e divórcios, separação e divórcio fossem feitas pelo tabelião. Apresentei, eles gostaram da ideia, chamaram o deputado Silvio Torres, ele achou interessante, pediu para deixar uma parte fora e seguiu. Valeu a pena, né? Eu me sinto, de uma certa forma, realizado. E chegar em Sorocaba sem conhecer uma única pessoa, e hoje a gente é o tabelionato que está aí entre os que mais faz serviço em Sorocaba, eu acho que é uma realização pessoal. A gente conseguiu atingir o objetivo. Eu nasci no dia 28 de agosto de 1951. O meu nome é Rosalino Luiz Sobrano e sou tabelião do 4º Tabelião de Norte Sorocaba. Eu nasci na cidade de Itápolis, estado de São Paulo, interior de São Paulo. E uma infância bastante dificuldade, pessoas simples, que eram meus pais, mas muito feliz, muitos amigos, né? A gente se relacionava muito bem com todos os vizinhos e a infância foi muito feliz, com muito jogo de futebol. Bem, eu entrei na época, segundo cartório de notas de Itápolis em dezembro de 1967 e trabalhei lá durante 4 anos. E saí do cartório porque não tinha faculdade na cidade e eu precisava fazer alguma coisa, pretendia fazer alguma faculdade. E aí eu fui trabalhar em São Paulo. Trabalhei na Motorrádio e trabalhei na Eletroradiobras. Um dia estava desempregado em São Paulo, fui passear na rodoviária e encontrei o meu antigo patrão lá da minha cidade de Itápolis. Ele estava tomando um ônibus para ir para a cidade. E aí ele me viu, perguntou o que eu estava fazendo em São Paulo. Eu falei, estou desempregado. Ele falou, olha, eu consegui passar num concurso no cartório em Sorocaba. Gostaria de trabalhar lá comigo? Eu, desempregado em São Paulo, vim para cá. Cheguei em Sorocaba no dia 4 de dezembro de 1974. Estou aqui até hoje. Então, a faculdade, eu cheguei aqui em Sorocaba. Em São Paulo eu tinha tentado fazer administração de empresa relacionada às empresas que eu trabalhava. Quando eu voltei para o ramo de cartório, eu fiz o vestibular aqui em Sorocaba e fiz em Itapetininga. Em Itapetininga eu passei no período noturno, em Sorocaba diurno. Primeiro ano da faculdade eu fiz, em 1975, fiz em Itapetininga.
E em 1976 consegui uma transferência para Sorocaba e terminei a faculdade aqui em Sorocaba, faculdade de Direito. Então, como o período era noturno, era bem a conciliação, né? Eu trabalhava durante o dia e à noite fazia a faculdade. Por isso que eu fui fazer o primeiro ano em Itapetininga, porque era noturno. Em Sorocaba não teria condições de eu fazer no período diurno a faculdade. Olha, foi bastante difícil chegar em Sorocaba sem conhecer nenhuma pessoa em Sorocaba. Veja o meu antigo tabelião, Hugo Pires, como um herói. Sair de uma cidadezinha pequenininha, como era Itápolis, e vir montar um cartório em Sorocaba sem conhecer nenhuma pessoa em Sorocaba. Foi uma dificuldade tremenda, mesmo porque o tabelionato na época, ele ficava no Fórum Velho, dito Fórum Velho, na Praça Frei Baraúna. E inicialmente tinha o primeiro e o segundo tabelião, e nós viemos, apesar de ser o quarto tabelião, nós fomos o terceiro a ser instalado, porque o terceiro também, que a pessoa que havia passado no concurso, desistiu e foi novamente a concurso 2 anos depois. Então a dificuldade foi essa, porque não conseguia nenhuma, sem conhecer nenhuma pessoa em Sorocaba, o relacionamento foi um pouco difícil, e ainda tinha a parte de processo, que notas tinha que sustentar a parte de processo. Entendeu? Essa foi a maior dificuldade, mas ao longo do tempo a gente foi fazendo um bom relacionamento e estamos aí todo esse tempo com uma perspectiva boa de trabalho, temos um bom relacionamento com a sociedade. Bem, a parte do tabelionato começou, como eu disse, na Praça Frei Baraúna, no edifício do Fórum Velho. Esse edifício depois foi doado para a Casa da Cultura e todos os cartórios tiveram que sair. Nós fomos para o endereço na Rua São Bento, 103, aqui no centro de Sorocaba, e permanecemos lá por 21 anos. Depois nós nos mudamos para a Rua Santa Clara, onde ficamos por mais 20 anos. Aí surgiu a possibilidade de nós irmos aqui para o shopping, né? Um funcionário meu disse que tinha um salão vago aqui no shopping e gostaria de me apresentar. Aí vim para cá, eu verifiquei, gostei, começamos a negociação e nos mudamos. Já faz 5 anos e meio que estamos aqui no shopping. Para mim foi muito interessante, porque além do espaço ser bastante grande, eu tenho estacionamento à vontade. Além do estacionamento no térreo, nós temos mais 3 pavimentos inferiores. Então nunca tivemos problema de estacionamento, nem na época crítica, que é a época do Natal, né? Nem lá nós tivemos nunca problema de estacionamento. Sim, eu, como disse, eu cheguei aqui em dezembro de 74, em dezembro de 2024 nós fizemos 50 anos, eu estou nesse cartório há 50 anos, estou aqui desde o primeiro dia, eu vim com o caminhão de mudança para cá, estou aqui há 50 anos, vai fazer 51 agora em dezembro. Inicialmente foi a concorrência com os cartórios tradicionais de Sorocaba, né? O primeiro e o segundo eram cartórios tradicionais e nós tínhamos muita dificuldade de angariar clientes, justamente todo mundo está acostumado a fazer serviço com eles. Mas aos poucos, né? Eu mesmo quando foi instalado o terceiro foi assumido por um escrevente que era do segundo. Então nós ficamos como estranho no ninho esse tempo todo. Mas ao longo do tempo, as pessoas foram aposentando, o cartório foram a concurso, vieram novos tabeliães, e aí passamos a trabalhar em pé de igualdade com todos os demais. Aí que nós conseguimos ter uma quantidade razoável de serviço e estamos bem estabelecidos aqui em Sorocaba. Sim, eu na época que o Dr. Túlio era presidente, eu fiz parte da diretoria. Lembro assim, do ano 2000 até 2006, mas que o mandato era 3 anos, e eu participei da diretoria juntamente com o Dr. Túlio Fornícola, do Colégio Notarial. Da Noreg eu não participei de diretoria, participei de algumas reuniões, principalmente na época de se fazer aumento de tabela, né? Se fazia reuniões, então
muitas vezes eu saí daqui de Sorocaba e fui participar de reuniões lá. Eu apresentei em 2002 um projetinho de lei no Colégio Notarial. Assim, todo instrumento particular que versasse sobre bens imóveis, ele obrigatoriamente teria que ser legalizado por um notário. E na sequência, a justificativa, evitar venda de lotes de loteamento não registrados e de apartamento cuja incorporação não tivesse ainda registrada. Justificativa. E na sequência, que inventários e divórcios, separação e divórcio fossem feitas pelo tabelião. Apresentei, eles gostaram da ideia, chamaram o deputado Silvio Torres, ele achou interessante, pediu para deixar uma parte fora e seguiu, depois de um estudo feito pelo Colégio Notarial com bastante mudanças e alterações, ele entrou com um projeto em Brasília para que inventários, separações e divórcios fossem feitos no tabelionato. Então a ideia inicial partiu de mim. Aí o projeto parou na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez, apesar de desde o início constar que a presença do advogado seria fundamental para a lavratura da escritura, talvez tivesse uma preocupação de alguns advogados na época que faziam parte da Comissão de Constituição e Justiça lá no Congresso, e parou o projeto. Aí veio um deputado de outro lugar, propôs algo parecido, parou. Outro deputado propôs algo parecido, parou. Aí veio o Lula, encampou tudo aquilo e saiu a lei como ela está aí, desde 2007. Então a ideia inicial foi eu que apresentei no Colégio Notarial. Eu achei bastante interessante mesmo, porque, como eu disse inicialmente, eu propus uma ideia dessa no Colégio Notarial. Eu acho que o Judiciário, penso que ele se dedica mais a essa parte contenciosa, né? Essa jurisdição voluntária, quanto nós já angariamos depois disso outros serviços, como ata notarial para uso capião, ata notarial para a adjudicação compulsória. Então, eu acho que ao longo do tempo a tendência é outras coisas também vir para o tabelionato. O concurso, na realidade, trouxe assim melhores profissionais para a atividade. Falo isso porque eu aprendi a minha atividade com os outros funcionários mais velhos. Na época, você não tinha possibilidade de fazer curso para absolutamente nada. Hoje, para você ter a mínima oportunidade ou chance de passar no concurso, você tem que se dedicar muito, estudar muito e se aperfeiçoar bastante através de cursos. Isso veio enriquecer. Eu penso que o concurso enriqueceu a nossa atividade com profissionais mais competentes. Olha, se não me falha a memória, em 1986, quando alguns cartórios em São Paulo começaram a trabalhar com informática, eu estive no 19º tabelião, na época, acho que era Olavo Faleiros, que era o titular do cartório, e verifiquei o que eles usavam. Eu vim para Sorocaba, comprei o equipamento e começamos a trabalhar com CP500 da Prológica. Tá? E de lá para cá nós só evoluímos. Então em Sorocaba eu fui o primeiro também a implantar informática. Eu tive um colega que me visitou e a preocupação dele é assim: quantos funcionários você mandou embora? Não mandei embora nenhum. Né? Então não serve para mim. Entendeu? Mas depois ele também acabou implantando no cartório. E na realidade esse é o futuro, né? Quanto mais tecnologia a gente tiver, a sobrevivência nossa será maior. É isso que eu penso.
Cada dia mais nós começamos fazendo escrituras por videoconferência, muito pouco, e ela foi aumentando. Hoje quase que, sei lá, uns 30% do nosso serviço você utiliza a videoconferência, né? Olha, aqui em Sorocaba, anteriormente, o relacionamento é assim mais próximo. A cidade é um pouco menor, os oficiais e os tabeliães poucos mudavam, então a gente tinha assim um relacionamento até um pouco maior. Fazíamos até campeonatos de futebol de salão entre os cartórios. Mas ao longo do tempo, cada um foi se dedicando à sua atividade, obtendo certidões diretamente pelos sites e tudo mais. Então, isso daí acredito que foi distanciando. E novos cartórios foram, novos tabeliões, novos oficiais vieram. Isso demanda um determinado tempo até você adquirir novos relacionamentos, né? Mas eu acho que sempre foi bom o relacionamento, não tenho nada a reclamar. Nenhum colega, tanto de tabeliães quanto oficiais registradores, acho que o relacionamento sempre foi muito bom. Olha, o cartório exige assim, uma dedicação muito grande. Você tem que estar à testa do cartório sempre. E eu sou um tabelião presente, eu estou todos os dias no cartório. Isso causa até, vamos dizer assim, um desconforto na família. Para você ter uma ideia, eu fiquei sem férias de 1999 até 2013. Aí eu tirei 15 dias de férias, depois eu vim tirar mais 15 dias em 2018 e eu fui sair de férias mais 15 dias em 2023. Então se você pegar um período de 24 anos, eu tive 45 dias de férias. E isso é um sacrifício para a família, né? Mas a partir de 2023 eu tenho assim... todo ano eu tenho tirado férias. Também, se eu não tirar agora, depois não vai dar tempo de tirar mais, né? A idade chega e você não tem mais tempo para nada. Eu tenho 2 filhos, um engenheiro, um publicitário, cada um deles casado com um casal de filhos, e o filho mais novo agora está vindo o 3º filho. Entendeu? É um relacionamento muito saudável, muito gostoso que a gente tem. De vez em quando viaja todo mundo junto. É muito interessante. Eu acho que a tecnologia chegou faz bastante tempo e ela cada dia mais vem sendo usada. Eu tenho uma preocupação que no futuro próximo a inteligência artificial ela vai tomar conta de muitas coisas dentro do cartório e a tendência é você trabalhar com menos pessoas e produzir a mesma coisa, penso. Então, eu acho que todo mundo tem que se preparar para isso. Eu, em termos de cartório, eu não mexo mais nada, né? Eu tenho 73, vou fazer 74 anos, estou nesse cartório há 50 anos, como tabelião há mais de 45 anos. Então eu nunca pretendi sair daqui, eu gosto da minha atividade, eu gosto de ser tabelião, eu gosto de cartório de notas. Não pretendo mais nada não, aqui é só encerrar a carreira no futuro próximo. Eu acho que principalmente pela dedicação desse tempo todo, me dedicando à mesma atividade, né? É difícil você encontrar uma pessoa que está há mais de 50 anos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que seria por aí, seria essa dedicação que sempre tive àquilo que eu faço. Eu tenho um sistema de informática implantado aí que saiu tudo da minha cabeça. Tudo do jeito que eu queria que fosse feito. O programador foi executando de acordo com o que eu fui executando. Não tenho nenhum pacote comprado pronto. Tudo foi desenvolvido de acordo com o que eu fui passando para o programador. E isso me torna assim confortável, porque eu preciso de alguma alteração, é só passar a ideia para que eles façam a alteração de alguma coisa.
Ao passo que eu comprasse um pacote pronto, eu tenho que me adaptar ao pacote pronto. O saudade é da idade mais jovem, né? Que você participava mais do cartório, mais das atividades do cartório, mais do relacionamento, assim. Em termos de esporte, de competições que nós tínhamos, né? Isso daí foi uma época muito gostosa. Temos aí um monte de troféus, muitos de terceiro ou quarto lugar, mas temos aí bastante troféus de participação nisso daí. Mas foi essa parte na época que você é jovem, né? Que tudo é interessante, tudo é gostoso. Valeu a pena, né? Eu me sinto, de uma certa forma, realizado de chegar em Sorocaba sem conhecer uma única pessoa. E hoje a gente é o tabelionato que está aí entre os que mais faz serviço em Sorocaba. Eu acho que é uma realização pessoal. A gente conseguiu atingir o objetivo.